A professora Cristina Praça Brasil, ela começa o seu percurso na fonoaudiologia, na Universidade de Fortaleza, e ela passa no seu mestrado sobre distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, tem o seu doutorado em saúde coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva associado ambas pela Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal de Fortaleza, e tem um pós-doutoramento em Tecnologia e Serviço de Saúde aqui pela Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, ela é coordenadora geral da pós-graduação e professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, qual pertence à linha de pesquisas de políticas e práticas na promoção da saúde. Então, recebam vocês que estão aqui presentes, você que está online, colocando seu emoji, né, com a salva de palmas, a nossa palestrante de abertura, a professora Cristina Praça Brasil. Fico muito honrada por esse convite, é realmente assim, uma emoção participar de um momento tão importante. Todos os anos eu fico contando no calendário para chegar logo julho, para vir para cá, para Portugal ou Espanha, encontrar a equipe do CIAI, que agradecer ao nosso querido amigo Antônio Pedro, ao Fábio, a todo mundo que faz essa equipe do CIAI, que é um evento realmente que tem agregado muito valor à pesquisa qualitativa, e compartilho com vocês o lugar que eu estou falando. Eu sou Cristina César Praça Brasil, moro na cidade de Fortaleza, sou esposa do Marcelo, tenho 2 filhos, o Bruno e o Tiago, ambos da área de saúde. Trabalho na Universidade de Fortaleza, onde construí toda a minha trajetória, e quero dizer que tem uma grande culpada de eu estar falando do interacionismo simbólico que está aqui nessa plenária, e já ela vai ser denunciada, tá? É uma culpa boa que ela leva, porque eu vou já contar um pouco dessa história. É a professora Raimunda Magalhães, a quem também agradeço, foi minha orientadora do doutorado, e no primeiro momento que ela falou de interacionismo simbólico, eu saí com ódio dela, daquela sala, desesperada, me tremendo todinha, e eu queria saber o que era aquilo, né? Como é que ela tinha colocado uma coisa tão complexa para eu tentar explicar o meu objeto de estudo, que era a saúde vocal das professoras. E aí essa trajetória vai se desdobrar aqui nessa conversa, vou guardar, dei só um spoiler, daqui a pouco a gente vai descobrir como a gente começou e como a gente chegou. Mas eu vou falar para vocês sobre o interacionismo simbólico como lupa interpretativa e as contribuições para as pesquisas qualitativas, uma abordagem interdisciplinar. Apesar de eu ser fonoaudióloga, ser profissional da saúde coletiva, a gente não vai falar aqui só para as pessoas da área da saúde, a gente vai falar para todos aqueles que de forma entrelaçada, porque a gente sabe que quando fazemos pesquisa qualitativa, não podemos estar sozinhos, né? Quanto mais a gente triangula, melhor a nossa pesquisa fica, e isso a gente também herda de outra culpada, que é a professora Cecília Minaio, que não está aqui, mas que traz, né, suas contribuições. Então, a gente vai falar para o pessoal da saúde, para o pessoal da educação, para o pessoal das ciências sociais, para o pessoal da tecnologia, né? Então, todas essas áreas, gestão, comunicação, artes, porque tudo isso perpassa essa linha, né? Essa lupa interpretativa que ajuda a tantos nós. Porque o interacionismo simbólico, gente, quando acabar essa apresentação, a gente vai ver como ele está no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Aí eu vou perguntar uma primeira coisinha para vocês. Quem aqui conhece, trabalha ou já trabalhou com interacionismo simbólico nas suas linhas de investigação? Ai, que bom. Levanta alto para eu ver. Ok, não somos muitos, mas já temos aqui representação. Então, os nossos objetivos de hoje, né? Porque se eu fosse falar de tudo do interacionismo simbólico, eu teria que pedir ao professor Antônio Pedro para me dar os 3 dias e mais um extra, né, professores? Vocês sabem como é amplo. Então, a gente teve que focar e trazer alguns exemplos concretos, né, de algumas coisas mais atuais que estão publicadas.
Então, a gente primeiro vai apresentar, né, como tem algumas pessoas, tem alguém que não conhece o interacionismo simbólico, que nunca ouviu falar, que nunca viu mais magro nem mais gordo, ótimo. Então, é isso aí. Eu espero que a gente tenha uma conversa, um bate-papo. Na verdade, isso aqui não é uma apresentação, a gente vai interagir, tá? Então, vamos apresentar primeiro os conceitos do interacionismo simbólico, como referencial teórico metodológico e lupa interpretativa. Todos nós estamos familiarizados com esse conceito, né? Porque quando a gente fala em referencial teórico metodológico, o próprio Blumer, que organizou, né, ele foi o grande discípulo do Mead, e ele conseguiu organizar e sistematizar a abordagem. Então, ele tanto serve como referencial teórico-metodológico, ele nos ajuda no passo a passo para entender essa realidade, como lupa interpretativa, porque ele busca os significados, né, que são os sentidos, entender as ações, as interpretações, através das interações da gente com a sociedade, da sociedade com a gente e de nós conosco mesmo, tá? Vamos destacar as principais contribuições do interacionismo simbólico nas pesquisas qualitativas. E olhem que interacionismo simbólico não contribui só em pesquisa qualitativa, tá, gente? Eu também já tenho visto meu próprio estudo, né, professora Ramidinha? Foi um estudo misto, e o que a gente viu por meio dos números, a gente conseguiu trazer à tona a interpretação e a compreensão dos sentidos atribuídos. Por que que 99% das professoras da minha pesquisa, a gente estava pesquisando saúde vocal, elas iam todos os anos fazer prevenções de câncer de mama e de colo de útero e não iam ao fonoaudiólogo para cuidar da voz, se a voz também é um instrumento de trabalho? E aí, quando a gente vai dizer, e a gente viu isso em números, né, percentuais, mas quando a gente vai para o grupo focal e faz a entrevista em grupo com as professoras, a gente pergunta por quê? Por que que você vai todo ano para o seu ginecologista e você não vai todo ano para um fonoaudiólogo para cuidar também do seu instrumento se você está rouca? Se mais de 90% dos professores são roucos, se afastam da sala de aula, professora, é porque ninguém morre de voz, a gente morre de câncer. Né? Olha o sentido atribuído, e aí a gente já está com quase 10 anos de pesquisa, né? Daqui a 2 anos a nossa pesquisa completa 10 anos, e ainda hoje a gente faz e realiza ações a partir desse projeto de saúde vocal. Por quê? Porque a gente foi tentar resolver o problema não a partir da nossa lupa, porque a gente estava vendo na fonoaudiologia e na saúde coletiva que não adiantava nada chegar para uma pessoa e dizer assim, cuide da sua voz, né? Como muitos de nós profissionais de saúde, olhamos, por exemplo, para um diabetes e assim, cuide do seu diabetes, você não pode comer açúcar. Aí vai o paciente lá no consultório, todo bonitinho, e você passa aquela lista do que ele pode e não pode comer. Aí ele chega na próxima consulta, aí está lá, todo desarticulado, os exames todos alterados, assim, o que é que você anda comendo? Pelo amor de Deus, isso aqui não baixa, sua glicemia continua alta. Doutora, eu não estou mais comendo açúcar, não. A senhora me disse que não era para comer açúcar, então me diga aí, como é que você está se alimentando, como é que você está fazendo? Não, eu troquei açúcar por 2 pães, não tem problema. Eu não almoço, mas olha, eu não como sobremesa, eu como macarrão. Quantas colheres de arroz você come? 5, para compensar aquela sobremesinha que eu não vou poder comer. Mas a gente esqueceu de dizer, talvez, para o paciente, que tudo que ele come, né, a maioria das coisas, se transforma em açúcar no final das contas, tem carboidrato. Então, como fazer as pessoas entenderem, voltando para o assunto de voz, que usar a voz de forma equivocada altera essa questão da sobrevida, né? da higiene vocal para a laringe. Então, a gente teve que trabalhar o problema partindo dos sentidos que eles atribuíam a essa voz. Por que que é importante manter? Como fazer, e não simplesmente dizer, beba água durante o seu exercício profissional. Mas para você dizer a alguém que ele beba água, ele tem que saber por que beber água, né? O que é que essa água representa? Então, a gente vai trabalhar nessa questão dessas contribuições. E discutir a abordagem interdisciplinar do interacionismo simbólico, quando a gente vai trazer, aí, inclusive, depois, se quiserem, a gente pode disponibilizar os slides, não há problema nenhum, mas a gente também traz alguns artigos publicados recentemente sobre o assunto. Então, vamos aqui falar dos principais conceitos do interacionismo, que é o nosso primeiro objetivo, como referencial teórico e lupa interpretativa, né? Então, quando a gente usa o interacionismo,
como referencial teórico, metodológico e lupa interpretativa, os pesquisadores podem acessar insights valiosos sobre as interações humanas. E é aí que está o pulo do gato. É quando a gente também, como pesquisador, vai se debruçar e vai entender. Às vezes, a gente está num campo de pesquisa que a gente não conhece. Então, é impossível para um pesquisador qualitativo, independente da abordagem que ele use, se aproximar do seu objeto sem conhecer aquele contexto. E aí, Antônio Pedro falou uma coisa muito interessante, ele estava rindo porque eu anotei um bocado de coisa aqui quando ele estava falando, mas a primeira resposta, né, Antônio? Essas ferramentas de inteligência artificial que estão hoje aí postas para todo mundo, elas são ótimas. Elas aceleram o nosso serviço, né? Elas fazem com que a gente consiga articular um texto muito rápido, mas a qualidade desse texto, né? Você só vai ter a capacidade de trabalhar bem com esse texto e realmente produzir coisas pertinentes, de qualidade, se você conhecer o objeto. Né? Se mandarem aqui eu pesquisar a medida das vigas do viaduto tal, eu vou produzir um texto lindíssimo. Se eu fosse falar aqui para leigos, vocês iam dizer, meu Deus do céu, ela sabe tudo sobre viaduto, mesmo sendo fonoaudióloga, né? ChatGPT também ajuda a gente a fazer isso. Mas aí tem muita coisa que ou não existe, ou não é daquela forma. Então, o teu conhecimento de mundo, né? A sua interação com esse objeto é que vai te levar ao olhar crítico para que você possa ter esses insights. Então, se eu vou trabalhar com o interacionismo simbólico, como eu vou trabalhar com sentidos, que são conhecimentos, ações e interpretações, eu só vou conseguir extrair e ter esses insights se eu, enquanto pesquisadora, estiver bem familiarizada com esse campo e com esse objeto de estudo, tá? Então, esses insights, eles são muito valiosos porque o interacionismo também, o nome está dizendo, ele perpassa as relações humanas, né? O ser humano é um ser social, ele está em constante interação. Então, os sentidos das coisas, eles são dinâmicos, a depender do que a gente vive, do que a gente passa, do que a gente sente. As ações são moldadas por isso e as interpretações é que fazem essa roda girar. É tanto que, na minha tese, a gente conseguiu construir uma imagem sobre como essas transformações elas são cíclicas e elas se dinamizam o tempo todo. Isso, né, tudo que a gente falou até agora, possibilita uma abordagem, uma análise mais rica e aprofundada dos fenômenos sociais nas pesquisas qualitativas, tá? Então, eu quero lembrar, aqueles que conhecem, já estão familiarizados com isso, que o interacionismo é uma abordagem sociológica, estuda as relações em grupo e as diversas condutas humanas no contexto das experiências individuais e coletivas, né? Eu, comigo mesmo, também transformo e me transformo. E trabalha com o desenvolvimento de símbolos e significantes. E esses símbolos e significantes são o coração de toda essa história aqui. É o que você atribui. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série How I Met Your Mother. Alguém já assistiu? Conhecem? Gostam? Quem conhece o trompete azul? E o guarda-chuva amarelo? Tem algum significado esses dois objetos na série? Hã? E o trompete? Vamos ver. Então, será que isso tem alguma relação com o interacionismo simbólico, né? Algumas cores que são utilizadas também na placa do McDonald's, na placa do Burger King, será que isso tem alguma relação com o interacionismo simbólico? Então, esse tripé do interacionismo, que se baseia no mind, os processos cognitivos e mentais que acontecem dentro dos indivíduos, o self, que é uma construção da identidade individual a partir das interações sociais, e o society, que é a influência da sociedade, das estruturas sociais nos significados que são atribuídos aos símbolos. Aí vem que o interacionismo simbólico ele permite uma análise profunda dessas relações sociais e enfatiza o papel dos símbolos na construção dessa realidade. Ela é uma lupa interpretativa que ajuda a compreender essas complexidades das interações humanas e os significados atribuídos pelos indivíduos nessas interações. E parte do pressuposto que os seres humanos, eles atribuem significados simbólicos aos objetos, situações, pessoas,
com as quais interagem. Isso é o maior exemplo. Eu estava brincando aqui com a história da professora Raimundinha. No momento que ela chega e diz, Cristina, a gente vai ter que interpretar o problema da saúde vocal, vamos buscar um apoio na lupa interpretativa do interacionismo simbólico. Porque se o problema existe há tanto tempo, né? Professoras ficando rouca, várias intervenções de saúde que não estão fazendo um efeito muito bom. Vamos saber por que está acontecendo. A gente tem muito a mania, enquanto profissional de qualquer área, de querer ditar regras de cima para baixo, sem primeiro entender o que está acontecendo na base, naquele grupo, para fazer ações que sejam mais pertinentes e significativas. Então, quando a gente coloca esses significados, para mim, o primeiro significado que o interacionismo simbólico teve nessa minha trajetória de pesquisa foi de uma coisa assustadora, de algo que eu não conseguia entender, algo que era muito abstrato e subjetivo. Mas, com essa linha, quando a gente vai vivenciando, depois ele se tornou significado de medo, terror, angústia, dúvidas, incertezas, ele se transformou em paixão, em algo que explica muita coisa e que a gente começa a fazer um exercício e que no nosso dia a dia a gente vê esse interacionismo imbricado com tudo. Isso vai ajudar, quando a gente fala de interacionismo, e aqui a gente tem algumas colegas que também passaram lá pelo mestrado e doutorado em saúde coletiva, e quando a gente começa a conversar sobre o interacionismo, professora, dá para usar lá no meu grupo de diabetes, de hipertensos, talvez se eles entenderem melhor o significado das minhas orientações, a roda vai gerar melhor, eles vão entender e vão começar a adotar comportamentos mais assertivos, porque o interacionismo simbólico, nesse movimento de entender, compreender e agir, ele faz o quê? Ele ajuda a mudar comportamentos, mas para mudar comportamentos. E é excelente isso para quem trabalha com promoção de saúde, saúde coletiva, né? É excelente para o pessoal da engenharia, da arquitetura. Eu já vou adiantando aqui algumas coisas que eu vou falar, quando chegar nos slides eu só passo rapidinho. A Minayo tem uma fala que ela fez uma entrevista lá na nossa universidade por ocasião de uma visita dela lá. E ela deu um exemplo maravilhoso com o pessoal da arquitetura. Ela diz assim, que ela foi convidada para opinar sobre um projeto de casas populares. E nessa intervenção participavam quem? Arquitetos e engenheiros. E eles levaram a planta de uma casa popular para ser analisada, para ver se era aprovado. E Minayo estava presente, porque ela é cientista social. E o que é que acontece na hora? Ela e alguns arquitetos disseram assim, olha, essa casa está muito bem desenhada, está muito bem dividida, mas a cozinha está pequena. No Brasil, como em Portugal também, as pessoas gostam de se relacionar e conviver na cozinha, principalmente as pessoas de classe socioeconômica mais baixa. O quarto é só para dormir. A sala não é um ambiente mais estruturado para a família ficar. Então, eles se colocam na cozinha. E aí, a partir dessa reunião, eles redimensionaram essa planta e eles aumentaram a cozinha para trazer mais satisfação. E Minayo também sugere, traga os possíveis moradores para trazer o ponto de vista deles. E aí, compararam as duas plantas sem dizer nada. E qual foi o resultado? A cozinha maior, tá? Então, partiu do olhar deles. Então, os significados, eles são construídos e compartilhados socialmente, moldando a forma como os indivíduos interpretam e dão sentido ao mundo ao seu redor. Então, nessas ações, quem faz pesquisação, né? Quem quer resolver algum tipo de problema, é uma excelente abordagem para você analisar os resultados do seu estudo, porque a partir daí você pode ter desdobramentos bem mais assertivos do que você vai encontrar. Então, o significado que a gente já falou é o conceito central do interacionismo simbólico, e é por meio dessas interações que as ações são construídas, definidas e reconstituídas, tá? O interacionismo, ele permite explorar as interpretações subjetivas que os indivíduos fazem das situações sociais e como essas interpretações influenciam suas ações e interações com os outros. Eu acho que isso aí já ficou claro a partir de tudo que a gente conversou até agora. Se não ficou, vocês vão anotando aí. Os símbolos,
eles não têm um significado intrínseco, eles não são estanques, né? Eles são atribuídos e interpretados conforme as normas culturais, os valores, as crenças, né? Que são compartilhados pelos membros de uma sociedade. Talvez essa lógica da planta da casa, que eu trouxe o exemplo da Minayo nesse instante, em outro país, poderia ter tido outro desdobramento. E quantas coisas acontecem dessa forma a partir da cultura popular, né? Das crenças daquela população. E como em todo pesquisador qualitativo, a gente tem que estar atento a isso, mas principalmente quando a gente pega uma lupa dessa. Vocês sabem que quem trabalha com o desenho de grounded theory, né, teoria fundamentada nos dados, ela tem uma herança muito grande do interacionismo, porque ele geralmente é um desenho de pesquisa que é utilizado para pesquisar coisas que são pouco estudadas, que você precisa de soluções que não estão amplamente validadas, o conhecimento ainda é limitado, mas quando você agrega esse valor da lupa daquela população, você consegue encontrar os melhores desdobramentos. Então, quais as possibilidades do interacionismo simbólico, né? Para investigar como os indivíduos constroem suas identidades, como eles negociam papéis sociais, como eles interpretam as ações dos outros e como criam e mantêm relacionamentos saudáveis. Então, eu acho que aí na cabeça de vocês, a depender da área de atuação, vocês já podem estar pensando assim, eu posso usar na pesquisa tal, eu posso usar isso com o grupo tal. Ora, se eu estou querendo estudar como os grupos constroem suas identidades, a gente está desenvolvendo agora um trabalho sobre as vozes de mulheres transexuais, né? E a gente está usando o interacionismo simbólico para analisar os dados. Então, é impressionante o que a gente está trazendo e descobrindo e tendo insights na questão da construção dessa identidade, né? Por que uma mulher trans, ela faz a cirurgia de mudança de sexo? Por que só a cirurgia de mudança de sexo, né, que o pessoal achava que estava resolvido o problema, não é suficiente para muitas delas? Porque o momento que eu estou com o corpo feminino, ou masculino, né? Se for uma mulher trans ou homem trans, mas uma mulher trans, né? Que é a pessoa que nasce com sexo masculino e vai para o sexo feminino. Então, essa pessoa, principalmente as mulheres trans, que são os homens que adotam, né? Que se sentem mulheres, a mudança de sexo não tem sido suficiente. E isso é uma surpresa, mas a literatura tem mostrado. Agora, por quê? Sabe onde é que está o grande porquê? Voz. E aí, uma delas, eu não sei aqui se vocês, brasileiros, com certeza vão lembrar. Roberta Close. Quem lembra da Roberta Close? Lembram? Lembram da música que o Erasmo Carlos fez para ela? Se não fosse o gogó e os pés, não sei, seria a mulher nota 10. Vocês lembram dessa letra? E uma das mulheres trans que foram entrevistadas disse assim, eu sou linda, eu tenho o melhor cabelo do mundo, dá inveja a qualquer mulher, eu tenho as unhas mais fortes do mundo, sou sarada, sabe o que é sarada? Malhada, né? Bem feita. Mas eu não posso abrir a boca, porque quando eu abro a boca, eu me denuncio. E isso me fere. Me fere porque as pessoas não me olham mais como mulher, e sim como homem. Então, isso é uma construção de identidade. Isso tem sido utilizado no ambulatório integrado de fonoaudiologia e otorrino para ser fator do protocolo de mudança vocal. Porque hoje tem cirurgia para laringe também. Olha a construção disso. Isso foi só um exemplo, mas quantas coisas um diabético, um construtor, um ator, quantas coisas dessas podem vir à tona na hora de uma pesquisa, né? Como essas pessoas negociam seus papéis sociais, né? O concurso de Miss que teve recentemente, a gente está muito nessa área de gênero, porque esse estudo tá bem em ebulição agora lá em Fortaleza. Então, essa negociação dos papéis sociais, empregar ou não empregar uma mulher trans. E aí uma empresa, uma consultoria que é da área de gestão, nos convidou, e o meu mestrando, que é o Tiago Aguiar, para opinar sobre isso, né? Então, assim, se ela não tiver uma voz, ela não tiver uma voz feminina, a gente não pode empregar. E aí começa todo um ciclo de trabalho para se identificar esse papel social ser interpretado. E aí vai.
O interacionismo oferece uma perspectiva holística, que se concentra na experiência subjetiva dos indivíduos, né? Tem já mulheres trans, é uma minoria, que não se incomodam com a voz masculina ou a voz mais grave. Para elas está de boa, tá? E traz uma compreensão mais profunda da complexidade da vida social e dessas dinâmicas interpessoais. A gente tem 3 premissas principais no interacionismo simbólico. A ação, que o ser humano ele age com relação às coisas na base dos sentidos que elas têm para ele. Então, eu só gostei do interacionismo simbólico quando a professora Raimundinha, a Aguete, o Blumer, o Goffman me mostraram que realmente valia a pena investir ali, porque ali eu ia encontrar soluções para questões que eu tinha na minha pesquisa. Aí, outra premissa, significado. O significado dessas coisas é derivado ou surge da interação social que alguém estabelece com seus semelhantes. Saúde vocal da professora. Ah, eu não vou beber água, não. Porque aqui na minha escola, a gente fez uma investigação em 60 escolas públicas de Fortaleza. E a gente via que nem todo mundo tinha o hábito de ingerir água com frequência. Mas por quê? Não, professora, eu ganho muito pouco. Eu ganho muito pouco e eu não posso estar pagando do meu salário a cota da água da semana, não, porque eu não tenho coragem de beber no bebedouro. Aí, assim, mas o que é que significa beber água para você? Matar a sede. Só que para a professora não é só matar a sede, é manter a higiene, a hidratação, e a gente teve que contar isso para elas. E aí a gente consegue mudar, porque estes significados, eles são manipulados e modificados a partir de um processo interpretativo usado pela pessoa ao tratar as coisas que elas encontram. Então, quando ela tem a informação, ela processa a partir da realidade dela, ela traz para as vivências dela, por isso que eu digo, não dá para ser pesquisador qualitativo, não dá para usar o interacionismo simbólico, se você pesquisador, se você profissional, seja de que área for, não estiver integrado e não conhecer aquele contexto com profundidade, tá? Aí são os 2, né? O George Mead, da Escola de Chicago, ele é o grande precursor, né? Tem vários outros, mas ele é, assim, a maior referência. Ele era bastante desorganizado, ele só deixou notas de aula. Quem sistematizou foi um discípulo dele, o Herbert Blumer, né? Que trouxe, na verdade, a denominação de interacionismo simbólico. Origina aí no final do século XIX, foi elaborado por estudiosos com raiz nas áreas de sociologia, filosofia e psicologia social. Goffman também, né? Alguém já ouviu falar na dramaturgia de Goffman? Ele também tem uma abordagem interacionista, que ele trabalha o conceito do teatro para explicar as formas dos indivíduos interagirem. E ele usa a imagem de dois papéis principais, você como ator e você como plateia. Então, Goffman é muito assertivo quando ele diz assim, o mundo é um palco e a interação entre as pessoas ocorre sobre a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações quando estão diante um do outro. Então, isso é todo dia a gente é influenciado e modificado. Quem me disser aqui nessa sala que vai dormir todo dia do mesmo jeito que acordou, eu vou dizer que não está falando a verdade. Porque em menor ou menor grau a gente modifica alguém e a gente é modificado, tá? Então, aí o Self, né, nesse livro, que é o principal livro de Herbert Mead, George Herbert Mead, Mind, Self, Society, onde ele retoma aqueles 3 conceitos iniciais, ele traz essas questões, né? O Self é um objeto, né? The Self is an object to itself, the Self is a social structure, Self arises from social experience, ele vem, né, da experiência social, ele vem de uma linguagem e uma interação com os outros, a conversação a partir de gestos. É o começo da comunicação, porque nem sempre a gente começa falando, a gente começa interagindo visual, né, tatilmente ou até socialmente, e a conversação interna é o começo, né, do self, que é o self-realization, que ele chama. Não sei quem já leu, mas quem não tiver lido, vale a pena, tá?
Outra questão importante é o sentido que molda, que ajuda a moldar o comportamento humano. E aí eu vou ler só essas duas questõezinhas aqui. O sentido é o significado das coisas, emerge dessas interações, isso aí a gente já viu hoje. Mas o significado, que é esse sentido, é constituído ou reconstituído na interação das pessoas. E após o primeiro processo, a interpretação passa a significar a forma de manipulação desses sentidos. Ou seja, a gente seleciona, checa, suspende, reagrupa e transforma os sentidos à luz da situação em que está a direção da sua ação. Ou seja, algumas questões, quando a gente vai trabalhar com um grupo, né, social, o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente vai ministrar uma palestra, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entender com quem a gente está falando, né? A gente tem que entender a idade daquelas pessoas. O que é que aquelas pessoas gostam de saber? A gente, uma vez, tinha uma pessoa programando uma abordagem, né, sobre tecnologias em saúde. E a pessoa muito satisfeita que ia falar com um grupo de idosos. E essa pessoa muito satisfeita que ia falar com o grupo de idosos ia falar sobre um aplicativo para acompanhamento e controle do diabetes. Aí, o interacionismo não me deixou quieta. Eu olhei para a pessoa e disse assim, vamos lá, quantos deles usam celular? Não, professor, eles não têm familiaridade, não. Aí eu disse, quantos deles na comunidade têm acesso a Wi-Fi, à internet? Não, professora, não tem isso lá, não. O aplicativo é para uso individual ou é para uso do profissional da saúde? Não, são eles mesmos. Então, você acha que eles vão comprar celular, aprender a mexer no celular, gostar do celular, porque a minha avó detesta, né? A gente vê alguns idosos que detestam. Será que essa é a ferramenta? Uma vez a gente conversando também lá na Unifor, aí uma pessoa disse, vamos fazer uma cartilha. Qual é o público-alvo? Não são adolescentes. Adolescente até vai, mas será que o adolescente não gosta de alguma coisa mais eletrônica por conta do contexto que ele vive? Então, tudo isso está dentro dessa premissa interacionista. Se aquela experiência for boa, significativa, agradável, trouxer realmente o resultado que as pessoas esperam, é isso que a gente quer. Quem é da área de gestão aqui? Tem alguém que é da área de administração? Você já viu aquele conceito, vocês já viram Net Promoter Score, NPS? O que é que o NPS diz da experiência? O NPS, ele é um indicador que ele mede a satisfação do cliente com um serviço, em qualquer área. Você atribui uma nota de 0 a 10. Ele é bem objetivo, ele é uma escala numérica. Quando a gente pede o NPS, a gente está vendo se aquela pessoa... A pergunta é, você indica ou não indica o meu serviço para alguém? A gente faz em universidade. Você indica o programa de saúde coletiva para alguém? Você indica a professora Raimundinha para alguém? E aí a pessoa dá uma nota. Quando chegaram essas notas para mim, eu sou diretora lá da pós-graduação da Unifor, eu digo, ótimo, vi que aqui o nível de satisfação está muito elevado. O NPS básico, só para vocês terem uma ideia, o da Ferrari é 5,6, né? Então, pense numa nota complicada para você subir. O nosso lá da saúde coletiva estava 8,5. Eu disse, meu Deus, que NPS legal. Mas não me satisfez. Eu disse, eu quero saber as outras perguntas. Por que que ele indica? O que é que ele gostou mais? O que é que marcou? Para a gente dar uma turbinada nessa experiência. Não, aí a pessoa da gestão olha e diz assim, não, mas isso não faz parte do NPS, não. Eu disse, pois é, mas faz da pesquisa qualitativa. Vamos incluir aqui mais umas 3 questõezinhas para a gente saber por que que a pessoa está gostando. E se a pessoa tiver uma sugestão que a gente não viu, como é que eu vou enxergar se ela me dizer? Tá? Então, a gente junta conceitos. Isso foi muito legal, está sendo muito legal lá na nossa universidade, porque a gente, com o pessoal da gestão, como eu também sou gestora, a gente está fazendo essa ponte. E eu digo, olha, gente, cuidado. A pesquisa qualitativa, não precisa ser o interacionismo simbólico só para interpretar, mas o interacionismo também diz muita coisa na fala das pessoas que a gente consegue captar. Mas a pesquisa qualitativa, nesse ponto, nos ajuda a ver coisas que o radar não pegaria se eu não perguntasse, tá? Então, os aspectos mais importantes é que essa interação é fundamental para elaborar o conhecimento e a dupla natureza da linguagem, né? Que é o aspecto cognitivo e social que está embutido aí no interacionismo simbólico,
pode-se dizer que, mais do que em ação, a sociedade existe em contínua interação, e aí eu vou ler só esse trechinho amarelo. As pessoas só mencionam para as outras as coisas que têm significado para elas, aquilo que faz parte do seu mundo. Quem tem filho adolescente? Quando os filhos vão para a festa, vocês têm dois, quem tiver 2 é mais fácil de entender esse exemplo, quem tiver 3, melhor ainda, né? Quer dizer, o que foi legal lá na festa? Eu vou falar dos meus 2, tá? Eu tenho um de 27 e um de 23. O de 27 é louco por carro, equipamento, ele é médico, mas é louco por carro, equipamento eletrônico e música boa. O mais novo é louco por música boa, não gosta de carro e ama instrumento musical. Quando eu chego e digo assim, como é que foi a festa de ontem? Conta aí para mim, né? Lá em Fortaleza, lotado de festa. Mamãe, o mais novo, a guitarra do guitarrista, a marca era tal, a pedaleira era tal, o som era tal, a frequência que ele chegava era tal. Olha, mamãe, eu preciso de uma dessa. Vamos ver a pedaleira, como é que eu compro, não sei o quê. Quando tu for para Portugal, tu traz para mim. Tiago. Bruno, que adora música boa, né? Mamãe. E também adora carro. Mamãe, tinha uns carros naquela festa, que eu não sei não. Olha, tu precisava ter ido no estacionamento. Então, foi a mesma festa, no mesmo dia, no mesmo horário, com as mesmas coisas. O que é que um prestou atenção mais do que o outro? Que gostava, né? 5? Vale-me Deus. Então, o que gostavam. Aí, um suspendeu, checou e trouxe os significados que eram interessantes. Então, a gente usa o interacionismo, né, em estudos qualitativos, investigação sobre como as pessoas definem suas realidades, como agem em relação a elas, e também em outros estudos, que é um método para que os pesquisadores, profissionais de saúde e outras áreas compreendam os juízos de valor sobre um determinado fenômeno em estudo. Aí eu vou trazer aquela brincadeirinha, né, que eu falei para vocês, vai ser mais fácil para quem conheceu o contexto do How I Met Your Mother. Já parou para pensar? Sei que é da Ana Carolina Dias, essa postagem está aí, depois, se vocês tiverem acesso aos slides, visitem, que é bem interessante, é bem curtinho, está lá na internet, mas ela começa perguntando assim, você já parou para pensar em quantas vezes no seu dia você interage com outras pessoas vivendo em sociedade? E quantos de nós, gente, mesmo sendo pesquisadores qualitativos, a gente nunca parou para pensar nisso? Eu juro para vocês que, a partir de hoje, vocês vão ficar ligados nesses detalhes, tá? E se eu deixar isso aqui, já está cumprida a missão. Podemos encontrar o uso da teoria do interacionismo, como eu falei, nas marcas, né? Por que a empresa Burger King e McDonald's usam tanto o vermelho e o amarelo nas suas placas? Para remeter, gente, ao ketchup, que é vermelho, e a mostarda, que é amarela. Vocês sabiam disso? Pois é, porque é a forma de salientar a fome dos clientes para a marca. Porque o ketchup e a mostarda é o que trazem requinte e sabor a mais para aquele tipo de alimento. Quando você... Eu nunca pensei nisso, eu descobri agora também, junto com vocês, né? Eu fiquei doida para escrever para ela para perguntar aí sobre o azul do Burger King, mas deve ter algum significado. E essa mesma autora, ela fala da série americana de How I Met Your Mother, que esse rapaz que está no meio, que é o Ted, né? Ele conta a história da vida dele, como conheceu a mãe dos filhos dele, e conta 25 anos mais tarde para os filhos que já nasceram, né? E ele tem aí um grupo de amigos. Aí, esse grupo de amigos, ele é extremamente importante, porque no interacionismo simbólico, ele representa de forma viva as representações sociais. Pense num povo metido, né? O Ted faz uma coisa, a esposa faz uma coisa, um dá uma opinião, outro dá outra, mas ele age como? A partir dos princípios e vivências. Só que algumas opiniões dadas por esses amigos interferem de forma contundente nessa história, né? Então, é legal quando você vê a série toda, porque você vê todo o trajeto, e se você vê a série com esse olhar do interacionismo, você vê esse entrelaçamento. Colega diz que conhecia a trompa azul, ou trompete azul, né? Então, o objeto ele tem um grande significado da série. E ele é presente em vários episódios, porque ele traz marcos. Tem coisas, por exemplo, que quando a gente olha, aquilo é significativo para a gente. Se eu pedir para cada um aqui fechar o olho e dizer assim,
pensar no objeto que é a sua melhor memória da infância. Queria 3 pessoas para me dizerem isso. Vamos facilitar. Qual é a sua melhor, qual é a sua melhor memória gastronômica da sua infância? Que comida, rápido, lembra a sua infância? Que lhe traz bem-estar? Feijão, brigadeiro? Estrogonofe da minha mãe. Se eu levá-lo para comer um estrogonofe ali na esquina, não vai ser o da minha mãe. É outro estrogonofe. Olha o significado. E a trompa azul, o que acontece? Ele rouba no primeiro episódio, né, de um restaurante, ele devolve o trompete para o restaurante quando acaba o namoro. No final, ele volta com o trompete e aí vai a história se desenrolando, mas ele faz o entrelaçamento na vida desse casal. Se você disser, Cristina, o que é que você... Eu sou casada com o Marcelo, então, o que é que você lembra da sua trajetória de vida com o Marcelo? Eu vou dizer para vocês, eu me lembro da Bíblia, porque todo dia a gente lê um trechinho, nem que seja mínimo, mas para a gente é marcante, porque foi o primeiro presente que ele me deu, quando ele me pediu em casamento, né? Então, isso é marcante para mim. E o segundo exemplo de associação, também dessa trajetória, do significado, porque se eu dissesse assim para vocês, o que é se eu perguntasse, sem falar nessa história, se eu perguntasse para vocês, o que é um trompete azul? Instrumento musical pintado de azul. Se eu perguntasse para alguém aqui que já tocou, não, é um instrumento que eu já toquei muito. Gente, o meu não era azul, não, mas eu adorava tocar isso, né? E aí, para eles, é o símbolo da relação. E o guarda-chuva amarelo? O guarda-chuva amarelo foi a tradução do amor incondicional. Então, o Ted, quando fala do guarda-chuva amarelo, ele remete ao amor, porque ele tinha perdido o guarda-chuva amarelo. Por algum motivo, o guarda-chuva amarelo vai parar na mão da esposa e ele, quando se encontra com ela, ele vai para baixo do guarda-chuva amarelo na estação de Nova York, né? Então, se eu perguntasse a vocês o que é um guarda-chuva amarelo, alguém vai dizer assim, é uma coisa que protege a gente da chuva, mas eu queria ter um guarda-chuva amarelo, é lindo. Ou então, outro ia dizer assim, coisa cafona. Vocês sabem o que é cafona? Sabem? Ou coisa cafona, guarda-chuva amarelo, melhor um preto, um azul marinho, né? Então, vai. Então, contribuições do interacionismo simbólico para pesquisas qualitativas, tá? Ele nos ajuda na compreensão dos significados atribuídos pelos indivíduos, às coisas, aos fatos, aos objetos, às situações. Ele nos ajuda na análise dessas interações sociais. Não precisa a gente ler aqui, porque a gente já debateu isso nesses exemplos. Enfoque na subjetividade e na experiência do participante, por isso que é tão importante o outro e eu nessa relação. O interacionismo simbólico não existe só com o indivíduo sozinho, só eu pensando no que é que o outro está fazendo. E a contextualização social, porque esse contexto social, esse movimento aonde eu estou inserido, né? Então, assim, jamais pode-se fazer uma pesquisa e tentar uma análise com o interacionismo simbólico sem você fazer uma descrição do cenário de estudo, não é, professora? Então, a gente tem que fazer isso muito bem feito para a gente saber de que lugar essas pessoas estão falando. E nos permite uma abordagem interpretativa, que é a análise e compreensão mais profunda de todas essas relações causais e das dinâmicas sociais em onde o indivíduo está. Então, em conjunto, essas contribuições do interacionismo fornecem aos pesquisadores uma base teórica sólida para investigar questões sociais, permitindo essa análise aprofundada, sensível ao contexto e centrada nas perspectivas do participante. E tudo, principalmente naquelas situações onde a gente precisa trazer um desdobramento, trazer o esclarecimento para um problema sob investigação. Eu adoro, viu, gente? Então, eu sou suspeita. Do ódio ao amor, né, professora Ramidinha? Então, eu sou suspeita, mas eu acho que no Brasil, o pessoal diz tudo acaba em pizza. Na pesquisa qualitativa, muita coisa pode acabar em interacionismo simbólico, para a gente interpretar. Porque isso resulta em pesquisas qualitativas mais abrangentes, significativas e contextualmente enraizadas. Aí a gente vai mostrar aqui um pouquinho, né, que essa abordagem interdisciplinar. É muito interessante quando a gente faz essa análise, como a gente tem todo esse contexto envolvido,
ter integração de diferentes disciplinas para auxiliar nessas interpretações. O interacionismo enriquece a compreensão desses fenômenos sociais, nos fornece uma visão mais abrangente e multifacetada do objeto de estudo e tem uma relevância extraordinária para a pesquisa qualitativa, porque é onde a complexidade das interações sociais e a diversidade de perspectivas dos participantes exigem uma abordagem interdisciplinar. O interacionismo incentiva a colaboração entre pesquisadores de diferentes áreas, né? E isso fomenta a troca de ideias, teorias, métodos, novos pontos de vista, dá uma riqueza e uma profundidade grande nessas análises e integra teorias e conceitos. Aí eu trago o Minai. A integração de diferentes disciplinas e perspectivas de pesquisa fornece o rigor. Lembra que tantas edições do CIAI, que a gente já falou em triangulação e rigor na pesquisa qualitativa, acho até que a gente vai ter alguma apresentação sobre isso nessa edição. Permitindo que os pesquisadores abordem questões mais complexas de forma mais abrangente e multidimensional. E aí eu retomo. Isso é tão importante, gente, porque a pesquisa qualitativa, por tantos anos, foi questionada. Mas a amostragem não é suficiente, né? Aí a gente foi ter que trazer a questão do princípio de saturação, a questão da triangulação e todos aqueles elementos que fornecem rigor à pesquisa científica. Então, vamos trazer rapidamente alguns exemplos práticos para a gente concluir. Muitas pesquisas qualitativas com interacionismo simbólico têm sido feitas, né, na saúde, nas ciências sociais, tecnologia, direito, educação, comunicação e gestão, artes e psicologia e tantas outras. Trago alguns artigos, eu não vou ler esses artigos aqui, eu trouxe porque como vai ser compartilhado, né? Acho que vão ser compartilhados esses slides. Vocês vão ler, eu achei artigos muito interessantes. Esse aqui, apesar de um pouco antigo, é o interacionismo simbólico, é a possibilidade para o cuidar interativo em enfermagem, e ele procura mostrar a afinidade da enfermagem com essa teoria, buscando possibilidades para um cuidar mais interativo e mais efetivo. Tá? Esse também, que é de 2022, Syphilis in Pregnancy and Congenital Syphilis, Women's Experience. Então, são as experiências das mulheres a partir da perspectiva do interacionismo simbólico. Então, assim, o olhar delas, gente, muitas vezes, quando você lê artigos quantitativos e quando você vem ler esse artigo com interacionismo, é como se uma coisa casasse com outra, como se essas autoras elas estivessem trazendo coisas que explicam o que os números não conseguem mostrar. Esse também, Evaluating Sense of Community in the Residential Environment from the Perspectives of Symbolic Interactionism and Architectural Design. Essa é uma revista de psicologia comunitária, o Journal of Community Psychology, e eles trabalham com um grupo de arquitetos, né? E eles vão avaliar o senso de comunidade num determinado tipo de ambiente, tá? Isso aqui é aquela falinha da Minaia sobre a história da cozinha, da casa, né? O exemplo que ela traz, já contei para vocês. Esse aqui é uma tese de doutorado na área de arquitetura escolar e educação, um modelo conceitual de abordagem interacionista. Então, é muito legal o que a Gisele traz, porque, assim, o conceito de sala de aula, na visão dos professores, muitas vezes deveria ser outro, para conforto vocal, para interação com os alunos, para a segurança que elas têm, etc, etc, etc. Muito legal isso. E na área de comunicação, né? Contribuições do interacionismo simbólico para pensar a comunicação nas organizações, macro e micro possibilidades. E ele traz a questão, muitas desconexões de comunicação, de interação, porque muitas empresas veem as ordens, veem o que é que deve fazer do setor pessoal. Por que que os funcionários, os colaboradores não são ouvidos com mais frequência, tá? E da área de arte e terapia, no Journal of the American Art Therapy Association, An Interactionist Perspective on Understanding Gender Identity in Art Therapy, uma forma da identidade de gênero ser compreendida a partir de uma abordagem interacionista. Então, a minha tese foi sobre A Voz da Professora Não Pode Calar,
sentidos, ações e interpretações no contexto da integralidade em saúde, e a gente tem uma frasezinha lá que diz que você só pode cuidar daquilo que se compreende e se entende como importante para a vida. É difícil, como os meus filhos fizeram, a gente pegar que é uma coisa que não faz sentido nenhum para mim e levar em consideração. A gente mesmo, eu sempre assisti How I Met Your Mother, mas eu nunca tinha visto com esse olho. E agora, quando a gente retoma, a gente vai ver e vai achar até outras coisas que a gente não viu, tá? Esse foi o gráfico que a gente criou na época, né, professora Raimundinha? Que o sentido, a ação e a interpretação, eles estão em completa interlocução, e a gente consegue, principalmente os profissionais, eles conseguem agir em cima do significado, mudando ações, ajudando as pessoas a mudarem ações e comportamentos. A partir dessa tese, ela não ficou na gaveta, ela se transformou em artigo, se transformou em livro, e surgiram algumas questões que não foi a gente que inventou, foram os professores que pediram tecnologias para ajudá-los no dia a dia com a voz. Então, a gente tem o aplicativo Voice Guard, é gratuito para Android e iPhone, podem baixar. O curso em EAD, Saúde Vocal em Foco, e a gente viu que, depois do aplicativo, a gente pensou que o problema estava resolvido, e não estava. A gente quer agora um curso. Fizemos o curso em EAD, e depois nasceu um programa. Esse programa, que é o programa eVoice, também tem Instagram, vocês podem seguir, vocês vão entender um pouquinho mais como é que a coisa funciona, e a gente interage com os professores da Rede Municipal de Ensino. Nós temos mais de 12 mil professores ativos, e a gente passou um monte de tempo, né? Quantitativamente, qualitativamente, principalmente, e foi a pesquisa qualitativa, gente, que nos fez chegar aqui. No dia 19 de junho deste ano, a gente começou essa trajetória em 2015, a gente conseguiu que o prefeito de Fortaleza entregasse mais de quase 10 mil microfones para trabalhar a saúde vocal desses professores. Apresentação, nós não vamos ter 15 minutos, vamos ter só 5 minutos, mas nós temos espaço para você fazer uma pergunta, no máximo 3 perguntas da audiência aqui presencial, 1 ou 2 do online. Vamos, porque eu não acredito que uma palestra nesse nível não mereça mais 5 minutos, aqui ultrapassando um pouco na nossa hora do almoço, né? Mas está aberto, então, a oportunidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum interacionismo aqui nesse momento? Professora, por favor. Professora Cristina, se pudesse... Rápido, meu nome é Simone. Gostaria de saber, professora, primeiro cumprimentando pela palestra, gostaria de saber se há uma relação com a semiótica no estudo. Sim, professora. Como é seu nome? Simone. Simone, professora Simone, sim. Como nós também trabalhamos com tecnologias em saúde, né? E quando a gente faz o desenvolvimento dessas tecnologias, a gente tem usado a semiótica porque ela fala, né, da interlocução, a gente tem usado na perspectiva da interlocução do usuário com tecnologias e com outros recursos audiovisuais que a gente estrutura. Então, a gente tem sim, porque como na perspectiva da semiótica que a gente estuda, tá? A gente trabalha dentro da interação humano-computador. Também com o design de interação participativo. Então, a gente tem muitos desdobramentos, por isso que eu digo, o interacionismo simbólico, ele estabelece muitas redes com muitas áreas. E quando a gente estuda, por exemplo, quando nós construímos o aplicativo, o curso em EAD e outros aplicativos também, a gente tem de doação de sangue, de tabagismo, a gente tem aqui 2 professoras também, a gente tem usado a semiótica para ver como essas tecnologias se comunicam com o usuário e como o usuário se comunica com elas. E assim a gente busca os processos de aprimoramento, tá? Ok, obrigado. Mais uma pergunta, temos aqui. Mais uma pergunta online, se você quiser enviar sua pergunta, você envie. Boa tarde, muito obrigada pela sua palestra, gostei muito, é um tema que também me interessa. O meu nome é Idalina Gomes, sou professora aqui da ESEL e gostaria só que me explicitasse um pouco melhor como é que relaciona, se para si o interacionismo simbólico é um método ou só é o enquadramento teórico do seu trabalho de investigação.
E como é que vê isso? Na verdade, é como eu coloquei lá, ele é um referencial teórico metodológico, tá? Ele tanto é uma linha interpretativa, porque ele tem os subsídios teóricos, e aí você pode resgatar em Blumer, a Goethe, com suas premissas, por exemplo. E ele também é um método. Por que que ele é um método? Porque, principalmente o Blumer, se você visitar o livro do Blumer, ele tem os 6 passos que você precisa seguir, tá? Que você deve seguir, não é engessado, mas ele tem primeiro passo que a gente dá, isso é método. Primeiro passo, aproximação e conhecimento do campo, para que eu possa estabelecer a minha forma de coleta de dados. Então, eu vou coletar dados como? É melhor, depois que eu conheço o cenário, é melhor estruturar um grupo focal, uma entrevista semi-estruturada, imagens, fotos, como é que eu vou fazer essa coleta? E aí, dentro desse passo a passo, professora, eu posso até lhe passar depois, eu não sei se a senhora tem esse livro, esse capítulo, mas ele vem do passo a passo. E ele é um referencial teórico-metodológico porque ele também é interpretação. Então, é o que eu digo, o interacionismo simbólico é tudo isso e mais, tá? Porque, inclusive, na nossa tese, no nosso livro que a gente mostrou, a gente mostrou como método e a gente mostrou como referencial teórico lupa interpretativa, ok? Como algumas outras correntes de pensamento, porque ele vem se desdobrando daí. Então, você faz a estrutura, porque, por exemplo, quando a gente faz aquele gráfico, né, no final que eu mostrei, sentidos, ações e interpretações, ele nos ajuda a andar. Só para você ter uma ideia, na construção das nossas questões do grupo focal, a gente usou já as perguntas com as temáticas pré-estabelecidas. A gente colocou as questões sobre os sentidos atribuídos à voz, as ações que as professoras têm, como cuidam da voz, e as interpretações delas após o processo de interação. Então, foi muito significativo que a gente conseguiu ver bem direitinho. Obrigada pelo esclarecimento. A minha pergunta vem no sentido, por exemplo, nós na Grounded, é um método, mas que utiliza o interacionismo simbólico como enquadramento. Portanto, queria perceber de que modo é que vocês utilizava esse interacionismo simbólico como um método ou como um enquadramento conceitual, mas já me percebi. Obrigada. As duas formas. Obrigado. Até Última porque pergunta. Eu vou só pegar de novo aqui ela. Eu não sei se vocês leram, a gente tem o Octeto Fantástico. Não sei se vocês chegaram a ler esse artigo que saiu na Ciência e Saúde Coletiva, também desenvolvido a partir do CIAIC. O Octeto Fantástico é uma brincadeira que a gente fez, mas a gente publicou. Eu, Ellen, Cíntia e Elza. E o que é que ele faz? Ele fala de 8 pontos que precisam estar interessados na pesquisa qualitativa para ela ter qualidade e propriedade. Então, dentro desse octeto, quando você faz o trabalho interacionista, desde o título ele já tem que emergir para o leitor. Perpassa pelo objetivo, método e vai. Vou compartilhar com você. Pega o seu telefone e passo, tá?